Meu pai sempre me contou uma história. Uma história que ele vivia quando trabalhava na campanha. Era bem mais jovem, ainda solteiro, e passava muitas noites sozinho em um galpão, cuidando do gado e das ovelhas. Naqueles tempos, ele trabalhava em várias casas para fora, no campo, e muitas vezes a solidão era sua única companhia. Quando a noite caía, o galpão onde meu pai ficava era envolto em um silêncio profundo, quebrado apenas pelos sons dos animais e o vento que passava pelas frestas da madeira. Ele sempre dizia que, quando estava sozinho, a solidão parecia quase eterna, mas ele se acostumou com isso. Era só ele, o som dos animais e, claro, o ruído da rotina do campo, as ovelhas, os cavalos e o constante farfalhar da madeira do galpão. Mas nas madrugadas havia algo mais, algo que meu pai nunca conseguiu entender, mas que ele ouvia com frequência. Ele começava a ouvir os sons, os passos de alguém entrando no galpão, mas não era qualquer som. Era o som de botas pesadas, como se alguém estivesse se preparando para trabalhar. E o mais estranho de tudo, era o som de um cavalo sendo encilhado. Meu pai sempre dizia que ouvia o som inconfundível de um cavalo sendo preparado, os arreios sendo ajustados, a sela sendo colocada. Acontecia todas as noites, sem falhar. Meu pai nunca soube quem era aquele homem. Às vezes, ele ouvia o barulho de alguém entrando no galpão, encilhando o cavalo, e depois o som do cavalo sendo conduzido para fora. Mas ele nunca se atreveu a olhar. Fiquei pensando se o medo de descobrir o que estava acontecendo realmente o impedia de fazer isso. Ele dizia que, apesar de ouvir tão claramente, nunca olhou para ver quem estava lá. Acho que, de alguma forma, ele sabia que, se olhasse, algo mudaria. Talvez ele não quisesse saber. E no fundo, ele sempre parecia desconfortável quando falava sobre isso. Ele nunca soube o que estava acontecendo ali, mas me contou essa história várias vezes, com os olhos olhando para o vazio, como se ainda se perguntasse o que realmente havia se passado naquele galpão. Aquele homem. Ou será que era apenas a sua mente? Será que ele estava apenas ouvindo o som da solidão, o eco das próprias lembranças em um ambiente isolado? Eu nunca soube o que ele realmente pensava. E agora, nunca terei a oportunidade de perguntar. Meu pai faleceu há alguns anos, e com ele se foram muitas dessas respostas. Ele não está mais aqui para me contar o que realmente aconteceu naquela época. Hoje, quando penso naquela história, me pergunto se meu pai sabia de algo que ele nunca quis compartilhar. Talvez ele estivesse tentando proteger a mim ou a ele mesmo de uma verdade desconfortável. Mas uma coisa é certa: aquele homem que ele ouviu todas as noites, encilhando o cavalo, ficou marcado na memória dele. Ficou marcado em mim. Talvez meu pai estivesse apenas tentando se convencer de que o silêncio da noite não tinha respostas. Ou talvez o homem do galpão nunca tenha existido de verdade. Mas algo naquela história sempre ficou no ar. Algo que ele nunca quis explicar. Eu não sei o que meu pai realmente pensava sobre aquelas noites solitárias, mas até hoje, sempre que ouço o som de passos ou vejo uma sombra passar, me pego perguntando: quem estava no galpão com ele? Se você já ouviu algo estranho durante a noite, algo que te deixou inquieto, compartilhe nos comentários. Quem sabe você também tenha uma história que nunca conseguiu explicar. Quando eu tinha 14 anos, fui passar um verão na fazenda do meu tio Zeca, no interior do Mato Grosso. Era um lugar isolado, longe da cidade, e eu costumava gostar desse sossego.
Mas naquela vez, foi diferente. Logo que cheguei, tio Zeca me deu uma recomendação estranha. Podia andar pela fazenda toda, menos perto da várzea velha. Disse que era terreno ruim, alagadiço. Mas o que me chamou a atenção foi um espantalho que ficava lá, num campo onde nem plantavam mais. Era alto, vestido com trapos escuros, um chapéu de palha caindo aos pedaços. E, mesmo de longe, eu senti um arrepio só de olhar para aquilo. Na primeira semana, tudo correu bem. Mas então começaram as coisas estranhas. Uma noite, acordei com um barulho. Parecia madeira rangendo, um som abafado, como passos pesados na terra seca. Fui até a janela e olhei para o milharal. Lá, entre as plantas, vi uma silhueta imóvel. Era o espantalho. E o estranho é que parecia estar mais perto da casa do que antes. No dia seguinte, comentei com meu primo mais velho e ele só disse: "Não mexe com isso não. Esse espantalho não tá lá só para espantar bicho, tá lá para segurar coisa ruim." Não explicou mais. Eu tentei esquecer, mas aquela noite acordei de novo com um som. Dessa vez, foi um estalo alto, como se algo tivesse batido na parede do quarto. Olhei pela janela e quase deixei a respiração escapar. O espantalho agora estava parado bem no limite da cerca da casa. Braços estendidos, cabeça caída de lado. E, por mais que fosse só palha e pano, eu senti que ele estava olhando direto para mim. Pela manhã, quando fui até a cerca, ele já não estava lá. Voltara para o campo, no mesmo lugar antigo. Perguntei ao tio Zeca e ele ficou nervoso. Disse que se eu visse mais alguma coisa, era para fechar a janela, rezar e não responder, de jeito nenhum. As noites seguintes foram piores. Os cachorros da fazenda começaram a latir sem parar, sempre depois do anoitecer. Um deles sumiu. A cada madrugada, o espantalho parecia avançar mais. Uma vez, vi ele parado na porteira da varanda. Outra, do lado da cisterna. E sempre que alguém ia verificar, ele estava de volta ao campo, como se nunca tivesse se mexido. Uma madrugada, acordei com um som que nunca vou esquecer. O rangido lento da porta da varanda se abrindo. Gelei. Quando olhei, o espantalho estava lá, parado no batente da porta, a cabeça torta, os trapos se mexendo levemente com o vento. Mas o que me gelou de verdade foi que na escuridão, os olhos pareciam duas órbitas vazias. E mesmo assim, eu sabia que estavam olhando para mim. Gritei por meu tio, que veio correndo com a espingarda. Quando ele acendeu a luz da varanda, não havia nada ali. Só a porta balançando e o cheiro forte de palha molhada no ar. Na manhã seguinte, encontramos mais pegadas na terra. Eram marcas fundas, alongadas, e levavam da várzea até a casa. Tio Zeca decidiu que era hora de reforçar o selo, como ele disse. Levou uns pedaços de ferro e sal grosso para o campo. Eu não entendi, mas senti que aquilo era sério. Na última noite, antes de eu ir embora, o pior aconteceu. Acordei com um barulho na janela do meu quarto. Quando olhei, a cabeça do espantalho estava ali, colada no vidro. O chapéu de palha encostado na madeira, os trapos batendo devagar. E aquela cabeça torta me encarando. Tentei gritar, mas a voz não saiu. Fiquei paralisado, olhando enquanto ele ficava ali, imóvel. Só consegui me mexer quando ouvi meu tio gritar lá fora. Quando corri para o corredor, já não tinha mais nada na janela. Meu tio estava lá fora, nervoso, dizendo que dessa vez ele ia dar um jeito de selar de vez. No dia seguinte, ele me mandou de volta para a cidade antes do combinado. Nunca mais quis que eu passasse férias ali. Anos depois, já adulto, minha mãe me contou. A várzea velha era lugar de um crime antigo na família. Um arrendatário foi morto lá e enterrado no campo.
E o espantalho foi posto ali não para espantar pássaros, mas para manter o espírito preso naquele solo. Mas parece que, naquele verão, alguma coisa tinha enfraquecido o selo. E desde então, eu nunca mais consegui olhar para um espantalho sem sentir aquele arrepio subir pela espinha. Sempre fico esperando para ver se ele vai se mexer quando eu desviar o olhar. Desde pequeno, sempre fui fascinado pelas histórias que meu avô Anísio contava. Ele era um homem simples, criado na roça, mas com uma alma marcada por coisas que, até hoje, me fazem arrepiar. Uma das histórias que mais ficou comigo foi a do menino do poço. Meu avô dizia que, muito tempo antes dele trabalhar naquela fazenda, havia uma família que morava ali e que tinha um filho chamado Tiago, um menino de 9 anos. Os pais sempre avisavam o garoto para não se aproximar do poço que ficava nos fundos da propriedade. O poço era fundo, perigoso, e naquela época não tinha proteção alguma. Mas Tiago era curioso. E numa tarde, desobedecendo às ordens, ele foi brincar perto do poço. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu, mas o menino caiu lá dentro. Procuraram por dias, chamaram gente da cidade, chegaram a esvaziar parte do poço, mas nunca encontraram o corpo. O tempo passou, e com a dor insuportável, a família acabou se mudando. O poço foi tapado com uma tampa pesada de concreto, mais para que ninguém mais se ferisse. Mas as marcas daquele dia nunca desapareceram. Foi anos depois que meu avô, ainda jovem, foi trabalhar naquela roça. Ele sempre foi cético. Dizia que essas histórias de alma penada eram só coisa para assustar criança. Até aquela noite. Ele contou que era uma madrugada abafada e ele dormia num pequeno alojamento com outros trabalhadores. No meio da noite, acordou com um som estranho. Eram batidas. 3 batidas secas, vindas do lado de fora. No começo, achou que fosse algum bicho, talvez uma árvore rangendo com o vento. Mas as batidas voltaram, e dessa vez, mais fortes. Foi aí que ele percebeu que o som vinha da direção do poço. Disse que se levantou, meio zonzo, como se não estivesse totalmente acordado. Era como se algo chamasse por ele. Quando abriu a porta e saiu, o ar estava gelado, diferente do calor sufocante de antes. Ele caminhou até o poço, e lá estava a tampa de concreto. As batidas cessaram quando ele se aproximou, mas então ouviu uma voz, fraca, mas clara. Socorro, me ajuda. Meu avô disse que o sangue gelou na hora, mas as pernas seguiram andando. Como se estivesse hipnotizado. Ele se abaixou e começou a empurrar a tampa pesada. Disse que sentia uma força estranha, como se estivesse em transe. Depois de muito esforço, conseguiu deslocar a tampa o suficiente para olhar lá dentro. E foi aí que viu um rosto. O rosto de um menino, com olhos vazios, sem brilho algum. A pele pálida, quase transparente na luz fraca da madrugada. O menino estendeu a mão para ele. E meu avô, sem entender porquê, estendeu a mão de volta, tentando puxá-lo para fora. Foi quando tudo mudou. Disse que sentiu uma força brutal puxando-o para dentro do poço. Como se mãos invisíveis agarrassem seus braços, suas pernas, tentando arrastá-lo para a escuridão. Ele gritou. Gritou como nunca antes na vida. Sentiu o corpo já meio tombando para a frente, prestes a cair, quando foi agarrado por trás. Era um dos seus colegas de trabalho, que acordou com o barulho e correu até lá a tempo. O amigo o puxou com toda a força, enquanto meu avô ainda sentia aquela mão gelada agarrada na sua.
Quando finalmente conseguiram soltá-lo e o menino desapareceu, como se nunca tivesse estado lá. No dia seguinte, todos estavam em choque. Reuniram-se e dessa vez selaram o poço de verdade. Concretaram a tampa e juraram nunca mais mexer com aquilo. Meu avô nunca mais voltou a trabalhar naquela roça. Disse que, desde aquela noite, sempre que fechava os olhos, ainda sentia a mão fria tentando puxá-lo. Hoje, quando passo perto daqueles campos abandonados, sempre penso nessa história. E me pergunto se alguém ainda escuta as batidas vindas do fundo da terra. Meu nome é Marcelo. Tenho 30 anos hoje. Mas o que eu vou contar aconteceu quando eu tinha 17. Naquela época, eu passei um tempo na fazenda do meu tio, no interior do estado. Era uma daquelas fazendas antigas, com casa grande, terreiro de café e, mais afastado, os restos do que um dia foi a senzala. Meu primo, Daniel, 1 ano mais novo que eu, foi meu companheiro durante aquele mês. A gente passava o dia andando pelos pastos e pescando no açude, mas à noite, a coisa mudava de figura. As histórias que o pessoal da região contava sobre a senzala antiga já me deixavam meio cabreiro. Na minha primeira semana lá, aconteceu a primeira coisa estranha. Era uma madrugada abafada e eu acordei sem motivo aparente. Ainda meio sonolento, ouvi um som lá fora. Um barulho seco, como corrente se arrastando sobre o chão de terra. Por um momento, pensei que fosse algum animal, mas aí o barulho se repetiu, e dessa vez parecia mais próximo da janela. Me encolhi na cama, dizendo a mim mesmo que era só minha imaginação. No dia seguinte, comentei com meu primo, e ele apenas riu, dizendo que a senzala ali era mal assombrada mesmo, que até os peões evitavam passar por lá à noite. 2 dias depois, durante a tarde, a gente resolveu se aventurar mais longe e passamos perto das ruínas da senzala. Os tijolos de barro ainda estavam lá, meio engolidos pelo mato, mas dava para sentir o peso do lugar. Quando me aproximei mais, um vento gelado me arrepiou inteiro. Estranho, porque o dia estava quente. E foi nesse momento que eu ouvi de novo o mesmo som metálico de correntes. Olhei para o Daniel e ele estava branco como papel. A gente correu sem olhar para trás e só parou quando chegou perto da casa grande. Naquela noite, durante a janta, criei coragem e perguntei para o meu tio sobre aquilo. Ele ficou sério, largou os talheres e disse: "Isso é coisa que é melhor não cutucar, Marcelo. Mas já que você ouviu, vou contar." Meu tio contou que muitos anos atrás, antes da abolição, houve uma rebelião dos escravizados naquela fazenda. O capataz era um homem cruel, que torturava e matava sem piedade. Um dia, os cativos se revoltaram e atacaram a casa grande. Só que foram massacrados no terreiro, a poucos metros da senzala. Segundo ele, até hoje, em certas noites, é possível ouvir o som das correntes e os lamentos vindos daquele canto esquecido da fazenda. Depois disso, confesso que fiquei com aquilo na cabeça. E foi aí que, na madrugada seguinte, a coisa ficou ainda mais pesada. Acordei suando frio, sem ar, com aquela sensação horrível de que algo me observava. Decidi ir até a porta do quarto para tomar um ar, e quando abri, meus olhos bateram direto no terreiro, iluminado só pela luz fraca da lua. E foi aí que eu vi. No centro do terreiro, uma figura parada, um homem, um escravizado, magro, com as roupas rasgadas e o corpo marcado por feridas. Ele se virou na minha direção. Os olhos, meu Deus, os olhos dele estavam arregalados,
brilhando de um jeito antinatural. Ele respirava forte, ofegante, e começou a se arrastar na minha direção com um olhar carregado de ódio, como se cada passo fosse movido por uma fúria antiga. Eu congelei. Senti minhas pernas fraquejarem, e tudo que consegui fazer foi fechar a porta com força e me jogar na cama, tremendo igual vara verde. No dia seguinte, eu tentei acreditar que tinha sido só um pesadelo, mas no fundo, eu sabia que tinha visto alguma coisa real. E como se aquilo não bastasse, na noite seguinte veio o golpe final. Um pesadelo tão vívido que parecia real. Sonhei que estava de novo na senzala, mas dessa vez, cercado por dezenas de figuras acorrentadas, todas me encarando em silêncio, com os olhos fundos e vazios. O som das correntes ecoava alto e o ar era pesado, sufocante. Entre eles, o mesmo homem da noite anterior se destacou, apontando um dedo ossudo para mim e sussurrando algo que eu não entendia. Foi quando acordei aos gritos no meio da madrugada, com meu primo entrando no quarto, perguntando o que tinha acontecido. Depois disso, eu não quis mais saber de dormir ali. No dia seguinte, pedi para minha mãe vir me buscar. Meu tio não me julgou. Só disse que muita gente da família já tinha passado por experiências parecidas ali. Hoje, com 30 anos, eu ainda me arrepio quando lembro. E toda vez que ouço o som de metal arrastando no chão, minha mente volta para aquela senzala esquecida no mato, onde as correntes, mesmo depois de tantos anos, ainda não se calaram. Eu cresci ouvindo uma história que todo mundo da região conhece, mas que pouca gente tem coragem de falar, muito menos de conferir se é verdade. É sobre uma árvore que, segundo os mais velhos, nunca deveria ter existido. Essa árvore fica no meio de um pasto antigo, bem isolada. Diferente das outras, ela é enorme, retorcida, como se o tronco tivesse sido torcido à força, como se alguém tivesse tentado quebrá-la, mas ela simplesmente não quebrou. Seus galhos são grossos, pesados, esticam para o céu feito braços deformados. Ela não dá flor, nem sombra, nem fruto. Só existe parada, olhando, respirando. Dizem que muito antes do meu tempo, quando essa fazenda ainda tinha senzala, os castigos mais cruéis aconteciam ali. Aquela árvore era o lugar onde os senhores penduravam os escravizados, amarravam, deixavam dias inteiros, sem água, sem comida, até que a carne rasgava, até que as cordas cortavam até o osso. Alguns nunca desciam vivos, e, segundo os antigos, a árvore se alimentava da dor, se alimentava do sofrimento. O fazendeiro que mandava na época morreu de um jeito terrível. Pegaram ele no próprio tronco da árvore, no meio da noite, completamente despedaçado. Ninguém sabe quem fez, ou o que fez. Depois disso, ninguém mais quis morar naquela fazenda. Ela ficou abandonada por anos, até que virou pasto. Mas nem o gado chega perto. Animais travam, empacam, recusam passar a menos de 50 metros dela. Eu nunca levei muita fé nessas coisas. Até que um dia eu e 2 amigos resolvemos provar que era só história. Foi numa sexta-feira, perto da meia-noite. A gente levou lanterna, celular e coragem, ou burrice talvez. A princípio, parecia só uma árvore feia. Nenhum som, nenhuma luz estranha. Até que começamos a ouvir estalos, como corda tensionando. Sabe aquele som? Tec, tec, tec. De repente, um cheiro horrível tomou conta. Era um cheiro de coisa podre, de carne estragada. Tão forte que dava ânsia. E aí, veio o som. Um som que eu nunca mais vou esquecer na minha vida. Gente chorando. Mas não era choro comum.
Era um gemido baixo, meio sufocado, como se alguém estivesse com uma mordaça na boca, ou pendurado, tentando respirar. A lanterna do Lucas falhou, do nada. E quando ele tentou balançar para voltar, ouvimos outro barulho. Tac! Olhei para o lado e juro, que eu vi uma figura, uma sombra, pendurada num dos galhos, os pés balançando, o corpo torto, a cabeça caída para o lado. E, mano, aquilo abriu os olhos. Mas não eram olhos normais. Eram 2 buracos fundos, pretos, vazios, que me encaravam como se estivessem olhando através de mim. A gente correu. Corremos tanto que eu nem lembro como cheguei no carro. No outro dia, quando voltamos de manhã, só para garantir que não foi coisa da nossa cabeça, lá, no pé da árvore, tinham marcas. No tronco, cortes fundos, como se alguém tivesse apertado corda até arrancar pedaços da casca. E no chão, uma marca estranha, como se alguém tivesse sido arrastado dali. Ninguém mais toca nesse assunto. Ninguém chega perto. E todo ano, no mesmo dia, dizem que a árvore sangra. A seiva dela fica vermelha. E quem vê, diz que parece sangue, escorrendo, como se aquela madeira maldita ainda sentisse dor. Ou, pior, como se ela nunca tivesse parado de sentir. Se tem uma coisa que aprendi vivendo no interior, é que nem toda coisa estranha que a gente ouve na madrugada é bicho, e nem tudo que parece gente é de fato gente. Eu cresci numa roça afastada, cercada de mata, pasto e alguns vizinhos bem distantes uns dos outros. Meu pai sempre foi muito prático. Não ligava para a história de assombração. Dizia que isso era coisa de gente que não tinha serviço. Mas minha avó jurava que existiam coisas que só apareciam para os teimosos e para os curiosos. E foi numa noite de lua cheia, daquelas que parecem clarear até pensamento ruim, que eu descobri que a avó nunca mentiu. Tudo começou quando a gente percebeu que o galinheiro estava ficando esquisito. Todo amanhecer, umas 3 ou 4 galinhas sumiam, sem pena no chão, sem rastro, sem sinal de invasão. Nem cachorro latia. Meu pai achou que era gambá, raposa ou até onça, que às vezes descia da mata. Mas aí, uma manhã, a gente encontrou um dos bezerros morto. Só que não foi morte de bicho qualquer. O corpo estava inteiro, só com a barriga aberta e sem uma gota de sangue. Parecia drenado. Naquela noite, o cachorro ficou estranho. Não latia, só gemia, tremendo, olhando para o meio do mato. E foi então que eu ouvi. Primeiro, parecia um grunhido, pesado, grave, vindo de trás do milharal. Depois, um uivo. Não era uivo de cachorro, nem de lobo. Era um som que gelava até os ossos. Um uivo comprido, triste, mas furioso. E vinha se aproximando. O pai pegou a espingarda e acendeu o lampião. Eu, teimoso, fui atrás. Quando chegamos na cerca dos fundos, o lampião balançando na mão dele quase apagava de tanto que tremia. No meio da plantação, tinha uma coisa. Primeiro, parecia um cachorro, mas quando ele se ergueu, não era cachorro. Era algo do tamanho de um homem, mas todo coberto de pelo, com as pernas tortas, meio curvado, braços compridos e aquela cabeça de lobo. Um focinho enorme, cheio de dentes e olhos. Olhos amarelos que brilhavam no escuro. O bicho farejava o ar, arranhando o chão, até que sentiu nossa presença. Virou na nossa direção, e o som que saiu dele não era só um rosnado, era um grito. Um grito que parecia misturar raiva, dor e fome. O pai não pensou 2 vezes. Atirou.
Acertou na mão, ou na pata, sei lá o que era aquilo. O bicho gritou, se contorceu e saiu correndo para dentro do mato, mancando, segurando a mão, que sangrava. Ficamos acordados até o amanhecer, vigiando, com medo de que voltasse. No dia seguinte, a fofoca correu rápido. Todo mundo na vizinhança estava comentando que os animais estavam sumindo. Galinhas mortas, rastros estranhos na beira da mata. E então, apareceu o Zé Cambota, nosso vizinho da frente. Um homem quieto, meio desconfiado, que vivia sozinho no rancho dele. E estava com a mão enfaixada. Pai, desconfiado, perguntou: "E essa mão aí, Zé? O que aconteceu?" O Zé, meio sem graça, respondeu: "Cortei na foice, ontem de noite." Mas ninguém corta a mão na foice e sai com um curativo daqueles. E sabe o que é mais estranho? A mão dele estava exatamente no mesmo lado que o pai acertou o tiro na criatura. Naquele dia, quando ele virou as costas e se afastou mancando, olhei bem e juro por Deus, parecia que por um segundo a sombra dele estava maior do que deveria ser. E as pernas, tortas, meio arqueadas, como se não tivessem sido feitas para caminhar como gente. A partir daquele dia, nunca mais mesmo, olhei para aquele homem do mesmo jeito. E toda vez que a lua cheia sobe no céu, os cachorros daqui se escondem debaixo do galpão, porque eles sabem, melhor do que a gente, que tem coisa lá fora que não devia existir. Eu cresci numa pequena cidade do interior, daquelas onde todo mundo se conhece, e as histórias antigas circulam na boca dos mais velhos como avisos disfarçados de lendas. Uma das histórias que mais me marcaram e que até hoje me faz arrepiar quando penso nela é a da Senhora da Encruzilhada. A encruzilhada fica na saída da cidade, onde 4 estradas de terra se encontram. Durante o dia, é só um cruzamento comum, com árvores retorcidas nas margens e uma placa velha, meio torta. Mas quando a noite cai, especialmente em noites de lua cheia ou de céu encoberto, o lugar muda completamente. O ar parece mais pesado, o silêncio se impõe, e se você estiver por ali, pode sentir uma presença que te observa. Desde pequeno, me disseram para nunca passar por lá depois das 10 da noite, muito menos à meia-noite. Dizia-se que a Senhora da Encruzilhada aparece exatamente nesse horário. Uma mulher alta, vestida de preto, com um vestido longo que a arrasta no chão, cabelos negros que cobrem parte do rosto, mas o pior, a coisa mais aterradora, ela não tem rosto. Sim, você ouviu certo. Não tem olhos, nem nariz, nem boca. Só um vazio escuro onde deveria estar seu rosto, como um buraco profundo, um vazio sem fim. Eu nunca acreditei nessas coisas. Achava que era só papo de velho para assustar criança. Até a noite que mudei de ideia. Era verão. Eu voltava para casa depois de uma festa na casa de um amigo. Estava sozinho, porque meus pais tinham saído e não me deixaram ir junto. Então peguei o caminho mais curto, que passava pela encruzilhada. Não dei bola para os avisos. Achava que era só medo besta. O relógio da praça da cidade tinha acabado de badalar meia-noite, quando cheguei ao cruzamento. Tudo estava em silêncio. O vento tinha parado. De repente, no meio do caminho, uma figura apareceu. Ela estava parada, de costas, imóvel. Meu coração disparou. Eu queria virar, correr, mas meus pés pareciam presos no chão. Me aproximei devagar, tentando ver seu rosto, esperando que fosse alguém pregando peça. Mas quando ela se virou, a escuridão que deveria ser seu rosto me engoliu. Aquela ausência total de traços humanos me deixou paralisado.
Eu juro que consegui ouvir o som do meu próprio sangue pulsando nos ouvidos. Ela abriu a boca, mas nenhum som saiu. No entanto, um sussurro preencheu minha mente. Uma voz fria e cortante que dizia: "Você prometeu, mas não cumpriu." Eu não sabia do que ela falava. Fiquei sem reação. Ela deu um passo à frente, e o chão parecia escurecer sob seus pés. A sensação de vazio tomou conta do meu peito, como se algo estivesse sugando minha alma. Eu finalmente consegui me mover e corri para casa, sem olhar para trás. Nos dias seguintes, comecei a perceber coisas estranhas. Sons no escuro do quarto, sombras que pareciam se mover sozinhas, aquele vazio no meu peito aumentando a cada dia. Passei a ter pesadelos horríveis, sempre a mesma cena. A senhora me esperando na encruzilhada, o vazio do rosto dela me consumindo. Procurei ajuda na igreja, na casa da avó, mas ninguém parecia entender o que eu passava. Diziam que eu precisava cumprir uma promessa esquecida, que a senhora da encruzilhada era a guardiã das promessas quebradas, das dívidas não pagas. E aí, um dia, lembrei. Anos atrás, ainda criança, prometi à minha mãe que cuidaria da fazenda da família, que protegeria nossa história e manteria viva a memória dos antepassados. Mas ao crescer, deixei tudo de lado. Fui embora para a cidade grande e nunca mais voltei. Era essa promessa que a senhora queria cobrar. Desde então, toda meia-noite, ela aparece para me lembrar do que deixei para trás, me puxando para aquela encruzilhada, querendo que eu volte e faça o que prometi. E o pior, dizem que quem falha em cumprir essa promessa acaba perdido para sempre, preso naquele vazio, naquela escuridão sem rosto. Eu ainda sinto que ela me observa, esperando o dia em que finalmente aceitarei meu destino. Por isso, se algum dia você estiver numa encruzilhada, de noite, e encontrar uma mulher sem rosto, não se aproxime. Não escute o sussurro. Apenas siga seu caminho. Porque algumas promessas são perigosas demais para serem esquecidas. Eu nunca contei essa história para muita gente, mas ela me marcou tanto que até hoje, quando eu escuto um passarinho cantar no fim da tarde, eu lembro daquele dia. Eu tinha uns 12 anos na época. Morava com meus pais na roça, no interior do Rio Grande do Sul. Era um lugar simples, rodeado de mato e pasto, com um riacho que passava mais profundo do terreno. E foi lá que tudo aconteceu. Meu melhor amigo na época era o Leandro, um menino da minha idade. Só que o Leandro, ele tinha um jeito meio errado, sabe? Gostava de judiar dos bichos. Enquanto eu gostava de pescar, brincar com estilingue, ele se divertia matando sapo, apedrejando passarinho. E eu, mesmo criança, já não achava certo aquilo. Naquele dia, no finalzinho da tarde, a gente estava lá no riacho, atirando pedra na água com estilingue, só para passar o tempo. O céu já estava ficando meio alaranjado, sinal de que logo ia escurecer. Foi quando o Leandro viu um bando de passarinhos pousado numa árvore seca ali perto e começou a atirar. 1, 2, e acertou. O bichinho caiu na hora. Eu reclamei, falei para ele parar com aquilo, mas parecia que quanto mais eu falava, mais ele queria acertar outro. E acertou. Mais um passarinho caiu duro no chão. Eu me irritei e falei que ia embora. Larguei meu estilingue e comecei a voltar para o sítio. O Leandro ainda ficou lá, rindo, dizendo que eu era frouxo. Mas foi então que o vento parou, do nada. E eu juro por tudo que é mais sagrado que o mato em volta ficou estranho, como se estivesse esperando alguma coisa. Foi aí que a gente viu.
Primeiro uma luz fraquinha, lá no meio do pasto. Eu pensei que era alguém com uma lanterna ou algum fogo de palha. Mas a luz foi crescendo e crescendo. E quando chegou mais perto, deu para ver. Era uma figura comprida, flamejante, que parecia flutuar. Os olhos dela eram 2 pontos de fogo tão forte que pareciam atravessar a alma da gente. Eu congelei na hora, mas o Leandro, quando viu, começou a gritar. E correu para o outro lado do mato. O tal fogo veio na nossa direção, serpenteando pelo chão, sem queimar nada, mas iluminando tudo em volta. Eu não pensei 2 vezes. Saí em disparada em direção de casa, sentindo meu coração quase estourar no peito. O mato me arranhava, eu tropeçava, mas continuei correndo sem olhar para trás. Quando finalmente cheguei no terreiro de casa, minha mãe ficou apavorada com meu estado. Eu tentei contar, mas ela só mandou eu entrar e se benzeu toda, dizendo que era coisa ruim rondando. Foi só mais tarde que a gente percebeu. O Leandro não tinha voltado. Os pais dele chamaram gente da vizinhança. Saíram com lamparina procurando pelo menino a noite toda, mas só encontraram ele no outro dia, de manhã. Estava sentado na beira do riacho, com os olhos vidrados, sem dizer uma palavra. Levaram ele para o médico, para o padre, e demorou dias até ele voltar a falar. Quando voltou, não contou nada do que viu, mas mudou completamente. Nunca mais mexeu com bicho nenhum. Aliás, passou a ter medo até de passarinho. Depois desse dia, eu nunca mais fui brincar no riacho quando começava a escurecer. E toda vez que alguém da roça falava do boitatá, a tal cobra de fogo que protege a natureza, eu sabia que não era só história para assustar criança. Eu vi com meus próprios olhos e aprendi cedo que tem coisas que a gente não deve desafiar. Olá, me chamo João e tenho 15 anos. Minha família sempre viveu na roça, numa tranquilidade que poucos entendem. O cheiro de terra molhada, o som dos grilos à noite, o vento batendo nas folhas. Era a nossa rotina, simples, mas cheia de vida. Mas isso mudou no dia em que um homem estranho apareceu na fazenda ao lado. Ninguém sabia quem ele era, nem de onde veio. Simplesmente apareceu. Comprou um pedaço de terra que estava há anos abandonado e do nada começou a morar lá. Desde o primeiro dia, aquele homem causou uma impressão estranha. Não cumprimentava ninguém, nunca ia na cidade. E quando saía, parecia que estava sempre observando, especialmente nossa casa. Eu e meu irmão mais novo, o Pedro, começamos a comentar com nossos pais. Mãe, aquele homem ali, ele é esquisito. Falei uma noite, enquanto jantávamos. Esquisito como? Perguntou meu pai, franzindo a testa. Ele fica olhando. Fica parado, lá do lado da cerca, olhando nossa casa, sem fazer nada. Só olhando. Minha mãe fez o sinal da cruz, desconfiada, mas meu pai tentou não dar muita importância. Deve ser só jeito dele, ué. Deixa quieto. Mas não era só jeito, não. As noites começaram a ficar diferentes. Primeiro vieram os barulhos, passos, galhos quebrando. Como se alguém andasse ao redor da nossa casa. E não era bicho, não. Eram passos pesados, arrastados, de botina no chão batido. Depois, começaram os sumiços. Primeiro um dos nossos galos, depois a cachorra da minha mãe. Sumiram sem deixar rastro. E ouvimos na venda da cidade que outros vizinhos também perderam animais. Foi aí que não aguentamos mais. Numa manhã, vimos que o homem tinha saído de casa. E movidos por uma mistura de medo e curiosidade, decidimos ir até lá.
Eu e o Pedro, só nós dois. A adrenalina batendo forte no peito. A casa dele era feia, mal acabada, de madeira velha. As janelas estavam sujas, a porta meio empenada, e o mato crescia até perto da entrada. Entramos devagar. O cheiro lá dentro era de coisa podre, de morte, de sangue velho misturado com terra úmida. No chão, manchas escuras, pelos de animais, ossos. Descemos umas escadas de madeira que davam num porão abafado. E lá, encontramos aquilo que nunca mais vai sair da minha cabeça. Restos de animais mutilados. Cachorros, gatos, galinhas e, no meio, os restos da nossa cadela, reconhecível pelo pedaço da coleira vermelha. Meus olhos encheram de lágrimas. O Pedro quase vomitou. De repente, ouvimos uma porta batendo. Passos. As botinas pesadas no assoalho. O homem estava voltando. O pânico nos tomou na hora. Procuramos um lugar para nos esconder. Nos enfiamos debaixo de uma bancada de madeira velha, cheia de tralha em cima, tentando não fazer barulho nenhum. O som das botinas ficou mais forte, mais perto. Ele desceu para o porão, resmungando coisas que não entendíamos, como se falasse sozinho. De repente, ouvimos algo sendo arrastado. E então, ploft! Ele largou o corpo de um animal morto bem perto de onde a gente estava escondido. O cheiro era insuportável. O sangue fresco escorreu no chão, quase chegando nos nossos pés. O Pedro tremia tanto que eu achei que ele ia desmaiar. Eu apertava a mão dele com força, mandando ele ficar quieto, só com o olhar. O homem andava de um lado para o outro. O som das botinas fazia o assoalho ranger. De vez em quando ele parava, fungava alto e parecia farejar o ambiente, como se sentisse que tinha algo errado. O tempo parecia não passar. Cada segundo parecia uma eternidade. Até que ouvimos uma porta mais acima bater. Ele subiu. O silêncio voltou, mas nossos corações batiam tão forte que parecia que iam nos entregar. Esperamos alguns segundos. Quando achei que era nossa chance, cochichei. Agora! Vai, corre! Saímos disparados, subindo as escadas e chutando a porta da frente. Foi nesse momento que ouvimos um grito atrás da gente. Ei! O que vocês estão fazendo aqui? Olhei para trás e vi ele correndo atrás da gente, os olhos arregalados com uma faca na mão e o braço esquerdo sangrando. Ele tinha um ferimento na mão, como se fosse de um tiro ou de algo que rasgou a carne dele. Corremos o máximo que nossas pernas permitiram. O som das botinas dele batendo no chão batido da estrada ecoava na nossa cabeça. A respiração dele era ofegante, pesada, e ele xingava, urrava, como se fosse um animal. Só paramos quando chegamos no terreiro de casa. Nossa mãe saiu correndo, desesperada, e meu pai pegou a espingarda. Quando o homem viu, parou no meio do caminho. Ficou olhando por uns segundos e então recuou, sumindo de volta no mato. Chamamos a polícia, claro, mas quando eles foram até lá, a casa estava vazia. Ele tinha sumido, abandonou tudo. Até hoje ninguém sabe quem ele era, nem de onde veio. Só sei que por muito tempo eu passei a dormir olhando a janela, com medo, não de assombração, mas de gente viva. Porque às vezes o que mais assusta não é o sobrenatural. Meu nome é Rafael, e essa história aconteceu há alguns anos na fazenda do meu avô, no interior de Minas. Eu devia ter uns 15 anos na época. A fazenda sempre foi um lugar tranquilo, apesar das histórias que os mais velhos contavam. Mas, depois do que vivi, eu nunca mais consegui olhar aquele lugar da mesma forma. Tudo começou numa noite, quando eu e meu primo Lucas estávamos na varanda,
e ouvimos, vindo do meio do mato, um barulho estranho, um som antigo, rangido de madeira, estalos secos, e o som claro de rodas pesadas passando sobre a terra batida. Você ouviu isso? Perguntei, já gelado. Ouvi. Parece um carro de boi, respondeu ele, franzindo a testa. O problema é que ninguém mais na região usava carro de boi. Era coisa de décadas atrás. O som parecia vir da estrada de terra que cortava o pasto, perto da mata. Ficamos olhando no escuro, tentando entender. Até que, por breves segundos, vimos uma silhueta enorme, um carro de boi antigo, feito de madeira escura, puxado por dois bois magros, de olhos fundos e sem vida. E atrás, um homem alto, magro, com chapéu de aba larga, sentado na carroceria, parado, apenas olhando na nossa direção. Mas assim que piscamos, sumiu. O som também cessou, como se nunca tivesse existido. Na manhã seguinte, contamos para o meu avô. Ele ficou pálido, respirou fundo e disse: "Vocês não deviam ter visto isso." Ele então contou que, há mais de 60 anos, aquele caminho era usado por um tropeiro chamado Seu Honório. Homem ruim, de gênio terrível. Diziam que ele explorava os peões, roubava gado e, quando alguém reclamava, sumia misteriosamente. Com o tempo, a polícia descobriu que Seu Honório assassinava quem atravessava seu caminho e jogava os corpos no poço seco atrás da mata. Mas antes que fosse preso, foi encontrado morto, esmagado, debaixo do próprio carro de boi, quebrado no meio da estrada. E desde então, contam que, em certas noites, principalmente em lua minguante, ouve-se o rangido do carro de boi, como se Honório ainda patrulhasse suas terras, buscando quem se meta no seu caminho. Achamos que era só história. Até que na noite seguinte, ouvimos de novo, mais perto, o rangido, os estalos, e agora, passos pesados na varanda. O som do chão de madeira afundando sob o peso de botas. Eu e Lucas seguramos a respiração, tremendo, escondidos atrás da porta do quarto. As tábuas rangiam, mais e mais perto, até que ouvimos 3 batidas secas na porta da frente. "Abre, que eu sei que tem gente aí." Uma voz rouca, seca, sussurrou. O avô apareceu, segurando uma espingarda antiga. Abriu a janela e, com uma coragem que eu não teria, gritou: "Aqui ninguém te deve nada, Honório. Vá embora. Tá preso no tempo, não nas nossas vidas." Por alguns segundos, silêncio. Então, o som das rodas de madeira recomeçou, se afastando, ficando cada vez mais longe, até desaparecer no vento. Na manhã seguinte, encontramos marcas de rodas fundas na terra, bem na frente da varanda. E marcas de pegadas, pesadas, como de alguém que andou em círculos ao redor da casa, a noite toda. Desde aquele dia, sempre que vou para a fazenda, evito olhar para a estrada à noite. E se algum dia você ouvir o som de um carro de boi, corre, nem olha para trás.